Corria entre papiros, cabelos de nego e capins na valha que nasciam na beira dos marimbus, abrindo lanhos profundos em minha pele. Não minava sangue, não minava pus. Do meu corpo só escorria o suor que empapava minhas vestes, que empapava o pano que amarrava meus seios. A canoa do Ajoujô deslizava sozinha como uma baronesa até ser engolida pelo veião, desaparecendo num rodamuinho de água escura com a cor de minha pele. Corri em meio à caatinga antiga de árvores altas buscando a vereda para casa, quando pedaços de pele do meu braço ficaram engarranchados nos espinhos do tucum. Nem dia nem noite a terra assava meus pés com a quentura que emanava. Surgiu um homem bem vestido de pele branca e igual ao cavalo branco, sorrindo, cerrando a trilha por onde eu corria. Eu tentava escapar por outros rumos. Gritava, mas estava tudo cercado. O arame brilhante como a prata ladeava a terra e só restava tucum, mandacaru, palma, genipapeiro e pau seco. Não podia retornar para casa, até que vi uma pedra que irradiava luz. Luzia feito uma joia preciosa. Pus a mão sobre ela. O que de longe parecia uma pedra era um pedaço de marfim que não se movia do chão. Parecia ter o peso do mundo. Com as duas mãos tentei levantar até que o marfim saiu com o metal polido, puro brilho, a faca de Donana, perdida, que voltava para as minhas mãos. A faca que num impulso retirei da boca de Bibiana para repetir o gesto naquela idade em que queremos ser como os irmãos mais velhos, sem perceber que da boca de minha irmã minava sangue, sem perceber o perigo do fio de corte da lâmina que produzia um lume violento, o lume que dissiparia minha língua. Me encerraria sem palavras, envergonhada do que tinha feito a mim mesma, como o arame que me cercava naquele campo. Ao retirar o punhal de minha avó do chão seco, percebi que sangrava, e um rio vermelho começou a correr pela terra. Durante os anos, acordei no meio da noite, pesada, molhada de suor, com esse mesmo sonho, contado de muitas maneiras, mas sempre com um homem bem vestido, a cerca, o punhal de Donana e o sangue que brotava do chão. O único sentimento bom que essas imagens me deixaram era que eu gritava, falava pelos cotovelos, coisa que havia muitos anos que já não fazia. Na noite em que Bibiana deixou nossa casa, o sonho se repetiu dessa exata forma, e talvez por isso passei a contar a mim mesma dessa maneira. Quando despertei sufocada, percebi que o lugar onde minha irmã dormia estava vazio. Levantei para tomar um copo de água e não a havia em casa. Se tivesse ido ao quintal para alguma necessidade, teria deixado a porta aberta. Abri a porta e Fusco, que estava deitado, veio mancando procurar o afago de minhas mãos. Mas bastou eu voltar até o quarto e procurar pela mala velha e rota de minha avó para entender que Bibiana havia nos deixado. Seus olhos não escondiam a sua intenção quando cheguei de repente, enquanto arrumava suas peças de roupa na mala de couro gasta. É fato que planejava uma viagem escondida. Poderia ter feito como ela mesma fez ao me ver com Severo debaixo de um buzeiro na noite de Jaré. Poderia ter azucrinado o juízo de minha mãe para que lhe devolvesse a surra que levei por conta da mentira que inventou sobre mim e meu primo. Mas já havia passado tanto tempo e eu não queria vê-la chorar, nem queria sentir que revidava algo que já havia passado, estava cicatrizado. Não queria que ela tivesse mágoa de mim, como fiquei amargurada pelo que me aconteceu quando não pude me defender das acusações que estava beijando Severo. Quando o que fazíamos, eu com 12 anos, era admirar os vagalumes na noite, longe dos candeeiros da casa. O que se seguiu àquela descoberta, que para mim não chegava a ser uma surpresa, foi uma comoção que só havia visto anos antes, quando me mutilei. Ao ver Salu devastada com a atitude de Bibiana de sair na calada da noite como uma mulher qualquer, me culpei por não ter comunicado à minha mãe, por não tê-la levado por minhas mãos a mala de Donana, as roupas de Bibiana, por não ter exposto o que havia visto dias antes. Depois matutei que, com meu gesto, queria dar uma chance para que minha irmã pensasse sobre o sentido daquilo tudo. Queria, ao poupá-la, dizer que precisava dela ao meu lado, que ela precisava permanecer conosco. Que se os enjoos que ela sentia, a irritação com o calor e a falta de chuva, os olhos injetados de rancor diante de Sutério, levando nossas batatas sem que nosso pai fizesse nada para detê-lo,
num claro descontrole por conta de sua barriga, eram a razão para querer deixar Água Negra, não precisava fazê-lo. Queria que refletisse mais um pouco antes de tomar qualquer decisão errada. Que nossos pais poderiam ficar aborrecidos no princípio, mas nunca deixariam de acolher a criança. Feito o estrago, não tentaria mais afastá-la de Severo. Ela já era uma mulher, e talvez por isso minha mãe não lhe batesse como fez comigo. Já não era pequena e não tentaria torcê-la como um pepino, como havia feito comigo. Duvidei que fosse levar à frente o que vi em seus olhos. Se seguiu um período de calmaria depois de sua partida. Vi meu pai concentrado no quarto dos santos, talvez se comunicando com os encantados para ter notícias da filha, para que entre as velas, folhas, incensos e ladainhas pudesse ver o destino que Bibiana e Severo, de quem gostava muito, tratando-o como filho, porque nele havia uma energia de líder que não via em mais ninguém. Meu pai tentava confortar minha mãe, que se precipitava em tristeza e choro. Meu pai confortou da mesma forma o tio Servo e tia Ermelina, desolados com a partida do filho mais velho que ainda havia levado a prima menor de idade. Também o ouvi proibir que se falasse do ocorrido em casa, entre os vizinhos, não por malquerência, mas porque considerava desonesto falar de qualquer pessoa longe de sua presença. Eu intuía que continuássemos a bem querer Bibiana, mesmo tendo ela quebrado a lealdade que regia o universo de nossa casa. Apesar de ser uma liderança entre o povo que vivia em Água Negra, meu pai se negava a ser juiz e acreditava que qualquer pessoa poderia se redimir de seus erros. Semanas depois, chegaram as primeiras nuvens de chuva e da terra subia um frescor que os trabalhadores chamavam de ventura. Diziam que poderíamos cavar um pouquinho o barro seco para sentir a umidade que iria chegar, para sentir a terra mais fria. Era o sinal de que o tempo de estiagem estava findando. Não tardou muito para que as primeiras gotas de chuva caíssem do céu, e mesmo com todo o desalento em que nossa casa havia afundado com a partida de Bibiana, minha mãe sorriu e colocou os tonéis para encherem de água. Vi as mulheres da fazenda entoarem suas cantigas com mais força pelos caminhos, enquanto levavam suas roupas para lavar no rio que crescia em volume, ou carregando suas enxadas para capinar e fazer coivara no terreno onde fariam seus plantios. Os homens só poderiam se juntar às mulheres depois de limpar o terreno onde plantariam as roças dos donos da fazenda. A chuva a cada dia caía mais forte, se estendia por mais tempo e com ela vinham as cores misteriosas do céu, os animais e da gente que vivia em Água Negra. Francisco Peixoto, o herdeiro mais velho, voltou a aparecer com mais frequência, e Sutério, à sua frente, baixava um pouco a crista, guardando a valentia para sua ausência. Ora seu Francisco nos cumprimentava, ora fingia não nos ver. Na fazenda não havia uma sede onde repousar, só o barracão onde guardava a produção e onde, não podendo ir à cidade, comprávamos mantimentos a preços altos, muito maiores do que na feira. Na fazenda nunca houve sede. Escutava os trabalhadores dizerem porque a família Peixoto tinha outras na região, maiores e mais produtivas que Água Negra, e era em alguma dessas que residiam. No mesmo tempo, ainda antes do dia de São José, o prefeito inaugurou a escola, que teve a construção, com telhas de cerâmica que nenhuma casa de trabalhador poderia ter, concluída no verão. O prédio recebeu o nome de Antônio Peixoto, pai dos Peixotos. Homem que, diziam, foi proprietário da fazenda, mas nunca havia posto os pés ali. Todos os moradores estiveram presentes na inauguração. As mulheres de lenço na cabeça, os homens de chapéu e enxada na mão, as crianças rindo da novidade, um pequeno prédio de 3 salas e sem o tal banheiro que ninguém tinha mesmo. Da família Peixoto se fez presente também a irmã mais velha, que nunca havia visto por ali, uma senhora gorda e muito branca, que não dirigiu seu olhar para nós em nenhum momento. Levava um lenço aos olhos enquanto o prefeito falava. Quando retiraram o papel que cobria a placa com o nome de seu falecido pai, ela quase caiu, num choro convulsivo que fez com que seus irmãos a amparassem para que não desabasse de vez no chão. Nenhuma palavra de agradecimento a meu pai, que, na noite em que celebrava o jaré de Santa Bárbara, havia requisitado, quase ordenado, o cumprimento da promessa de construção da escola feita à santa no passado. Mas ele estava lá, em pé, um dos primeiros da audiência, segurando a mão de Domingas e ao lado de minha mãe, com o rosto satisfeito. Pouco importava, poderia ver em seu semblante, a luta que havia travado com as forças da encantada Santa Bárbara para que tivesse um destino diferente do seu, para que não fôssemos analfabetos.
Meu pai não sabia nem mesmo assinar o nome e fez o que estava ao seu alcance para trazer uma escola para a fazenda, para que aprendêssemos letra e matemática. Muitas vezes o ouvi tentar convencer algum vizinho que não queria que o filho fosse à escola. Até concordava que o filho fosse, mas dizia que menina não precisava aprender nada de estudo. Mesmo contrariando o compadre, conseguia com que seu pedido fosse acatado. Grande era a consideração e prestígio que fluíam de sua liderança. Demorou mais um pouco para que enviassem uma nova professora, substituindo a que dava aula 3 vezes por semana na apertada sala da casa de Dona Firmina. No caminho para a escola, que fazia todas as manhãs, via os umbuzeiros com copas verdejantes, mandacarus floridos e chuva mais fina que ainda caía mesmo depois do dia de São José. Pensava em Bibiane Severo. Me perguntava se, por onde andavam, a chuva havia chegado também. Se tinham encontrado abrigo em alguma fazenda ou cidade distante. Se os caminhos os haviam levado para a capital. Na escola, sem Bibiana ao meu lado para me ajudar, minha vida se tornou um tormento. Desde o início, minha mãe avisou a Dona Lourdes, a nova professora, da minha mudez. Ela foi cuidadosa no começo e bastante generosa para me ensinar as tarefas. Àquela altura, eu já sabia ler, graças muito mais aos esforços de minha irmã mais velha e minha mãe do que da professora sem paciência que dava aula na casa de Dona Firmina. Para mim era o suficiente. Diferente de Bibiana, que falava em ser professora, eu gostava mesmo era da roça, da cozinha, de fazer azeite e de despolpar o buriti. Não me atraía a matemática, muito menos as letras de Dona Lourdes. Não me interessava por suas aulas em que contava a história do Brasil, em que falava da mistura entre índios, negros e brancos, de como éramos felizes, de como nosso país era abençoado. Não aprendi uma linha do hino nacional, não me serviria, porque eu mesma não posso cantar. Muitas crianças também não aprenderam, pude perceber. Estavam com a cabeça na comida ou na diversão que estavam perdendo na beira do rio, para ouvir aquelas histórias fantasiosas e enfadonhas sobre os heróis bandeirantes, depois dos militares, as heranças dos portugueses e outros assuntos que não nos diziam muita coisa. Meu desinteresse só fazia crescer. Tinha a sensação de que perdia meu tempo naquela sala quente, ouvindo aquela senhora de mãos finas e sem calos, com um perfume forte que parecia incensar a escola nos dias de calor. Olhava para o quadro verde, as letras embaralhadas, bonitas, mas que formavam palavras e frases difíceis, que não entravam em minha cabeça, e pensava em meu pai na várzea, encontrando coisa nova na terra para a qual se dedicar, ou minha mãe cuidando do quintal, dos bichos, costurando. E as horas modorrentas pareciam custar a passar para que pudesse tomar meu rumo para casa. Não evitava que meu pensamento encontrasse Bibiana naquela sala, talvez interessada na aula, próxima da professora, tentando fazer com que me interessasse também pelas coisas. Minha apatia vinha também de perceber que havia crianças muito mais novas, algumas mais dispostas a aprender, lendo com muitos erros, mas em voz alta, sendo interrompidas a cada 2 palavras por Dona Lourdes para lhes corrigir a pronúncia. Eu conseguia ler, acompanhava a escrita, conseguia identificar alguns erros nas pronúncias graças ao que havia aprendido antes. Domingas e Zezé frequentavam a escola em outro turno. Havia uma diferenciação entre os estágios. Talvez a presença deles até me desse algum ânimo. Me perguntava se naquele instante a irmã ausente tinha livros ou enxada nas mãos, se seguia com o sonho de ser professora. Comparava suas ambições às minhas, para concluir que, talvez por sermos diferentes naquele entendimento, tivéssemos certo equilíbrio em nossos vínculos. Um dia inventava uma dor de cabeça, outro dia uma dor de barriga, e aos poucos fui fazendo valer minha vontade de voltar ao trabalho da roça e de casa. Deixei caderno e lápis num canto do quarto e, mesmo percebendo meu pai amuado com o meu desinteresse pela escola, fiz valer meu querer. Se fosse a dor de cabeça o motivo para não ir à escola, logo após o começo da aula o padecimento passava. Então me juntava a minha mãe na cozinha para preparar o almoço e me arvorava com um balde para a beira d'água para trazer o que precisávamos para aguar o quintal. Minha mãe, depois de muito aborrecimento, já se mostrava conformada, afinal eu já sabia ler e escrever o necessário, e fazia rol da feira melhor que ela. Sabia fazer também contas simples. Seu coração ficou quieto. No mais, haveria de concordar comigo que meu futuro não poderia ser melhor. No final das contas, eu não poderia dar aula em Água Negra, nem em povoado ou cidade próxima. Não tinha notícia de professora muda nas redondezas. Em seu íntimo, assentia que eu não poderia ensinar, já que não saía palavra da minha boca. Que era melhor que continuasse a minha andança pela roça, quintal e cozinha, por marimbus, estrada e feira.
que, na ausência deles, pudesse me virar sozinha. Poder estar ao lado de meu pai era melhor do que estar na companhia de Dona Lourdes, com seu perfume enjoativo e suas histórias mentirosas sobre a terra. Ela não sabia por que estávamos ali, nem de onde vieram nossos pais, nem o que fazíamos, se em suas frases e textos só havia histórias de soldado, professor, médico e juiz. Não precisaria ouvir os vizinhos das crianças quando repetiam quase ao infinito o que eu não falava. Alguns me pediam para escancarar minha boca para que pudessem ver o que não tinha dentro. Com Zeca Chapéu Grande, me embrenhava pelas matas nos caminhos de ida e volta, e aprendia sobre as ervas e raízes, aprendia sobre as nuvens quando haveria ou não chuva, sobre as mudanças secretas que o céu e a terra viviam. Aprendia que tudo estava em movimento, bem diferente das coisas sem vida que a professora mostrava em suas aulas. Meu pai olhava para mim e dizia: "O vento não sopra, ele é a própria viração." E tudo aquilo fazia sentido. Se o ar não se movimenta, não tem vento. Se a gente não se movimenta, não tem vida. Ele tentava me ensinar. Atento ao movimento dos animais, dos insetos, das plantas, alumbrava meu horizonte quando me fazia sentir no corpo as lições que a natureza havia lhe dado. Meu pai não tinha letra nem matemática, mas conhecia as fases da lua. Sabia que na lua cheia se planta quase tudo. Que mandioca e banana, frutas que gostam de plantio na lua nova, que na lua minguante não se planta nada, só se faz capina e coivara. Sabia que para um pé crescer forte tinha que se fazer uma limpeza todos os dias, para que não surgisse praga. Precisava parar ao redor do caule de qualquer planta, fazendo montículos de terra. Precisava aguar da mesma forma, para que crescesse forte. Meu pai, quando encontrava um problema na roça, se deitava sobre a terra com o ouvido voltado para o seu interior, para decidir o que usar, o que fazer, onde avançar, onde recuar, como um médico à procura do coração. Meses depois que a escola abriu, chegou uma pequena leva de trabalhadores à fazenda, dentre eles uma mulher franzina de cabelos negros e lisos, de nome Maria Cabocla. Estava na companhia do marido e 6 filhos. A família foi instalada em uma tapera nas terras onde morava tio Servo. Havia chegado também um homem alto e magro, talvez com a idade de ser meu pai, que se tornou o vaqueiro da fazenda. Tinha gestos discretos e era de pouca fala. Se apresentou como Tobias e passou a frequentar as festas de Jarei em nossa casa. Fez amizade com Zeca Chapéu Grande e tinha grande apreço por histórias. Logo passaram a se encontrar nas roças e no barracão para ouvir as ordens do gerente da fazenda. Às vezes eu ouvia nas trilhas da fazenda ou nas veredas para a várzea, onde ouvia seu cumprimento: "Bom dia, sinha moça." Acenava com a cabeça, seguia meu caminho, mas sentia seus olhos queimarem minhas costas feito brasa. Com o passar do tempo, Tobias já deveria saber de minha deficiência e não me importunava com perguntas. Retirava um raminho de sempre-viva do chapéu e ajeitava em meu cabelo. Sentia vergonha e incômodo. Não estava acostumada a ter que responder às cortesias de estranhos. Depois tive vontade de sorrir, mas desajeitada que era, quando precisava me relacionar com outras pessoas, só conseguia desviar meu olhar e seguir minha caminhada. Nas noites de Jaré, via o vaqueiro de prosa com outros moradores. Por vezes, se juntavam mulheres, como as meninas de Dona Tonha, e ele continuava sorrindo, cortejando, principalmente depois de tomar umas boas doses de cachaça. No começo sentia indiferença, até gostava quando estava em prosas animadas com as outras pessoas e seus olhos me deixavam quieta, ao lado de Domingas ou de minha mãe. Depois passei a me sentir inquieta, desconfiada, querendo talvez que dirigisse sua atenção a mim. Tobias ganhou a confiança de Sutério e passou a guiar a boiada pela estrada, porque havia parado de chover e os passos continuavam mirrados. Muitos trabalhadores destinavam horas que deveriam dar aos roçados para cortar a taboa nos marimbus, que servia para dar de comer aos animais. Mas, ainda assim, Tobias e outros vaqueiros por vezes levavam o gado para terrenos mais distantes, na beira do Tinga, no caminho da estrada de rodagem. Ele também começou a substituir o gerente nos assuntos que precisavam ser resolvidos na cidade. Alguma encomenda que chegava ou mantimentos para serem vendidos a preços altos no barracão. Nas conversas longe de Sutério, chamávamos o barracão de um roubo. "Vou ter que comprar em um roubo, não dá para ir à cidade hoje." Era o que dizíamos aos cochichos e terminamos por batizar o armazém. Tobias seguia com seu cavalo pela estrada até a cidade e voltava trazendo as encomendas
em bocapios dispostos na carroça. Ao retornar de uma dessas andanças, veio pela estrada afoito, como se guardasse uma boa notícia. Quando eu via alguém nessa alegria desmedida, deixava minha imaginação correr livre e pensava de pronto que havia encontrado uma pedra de diamante. Tirada a sorte grande, iria arrumar seus panos para partir. Apiou do cavalo, chamou meu irmão, que havia acabado de chegar da roça, e lhe entregou um envelope. Meu pai não poderia ler, então passou o envelope para minha mãe, que perguntou o que era. E Tobias só fez repetir que lhe deram na cidade e que era para o compadre Zeca. Salu estava envelhecendo e, no cair da tarde, a luz de candeeiro não enxergava mais direito. Deveria estar precisando de óculos, como a professora Lourdes. Passou o envelope para Domingas, que leu com os olhos que faiscavam, refletindo a luz fraca. É de Bibiana, mãe. Meu pai sentou numa cadeira, não conseguia olhar fixamente para ninguém. Minha mãe suspirou, por Deus, em prece, para que fossem boas notícias. Domingas rasgou o envelope. Havia outro envelope dentro, esse destinado a Severo pai, nosso tio, servo. Tobias se aproximou de mim. Seu gibão cheirava a couro que ainda curtia. Seus olhos cercavam Domingas, mas logo se desviavam em minha direção. Minha irmã se pôs a ler, aproximando o papel em vez em quando do candeeiro. Parecia que o bilhete havia sido escrito com uma caneta fraca. Estavam todos bem. Trabalhavam em uma fazenda na região de Itaberaba. Bibiana se aproximava de ganhar criança. Gostaria que nossa mãe fizesse o parto. Tentaria voltar para o nascimento, mas se não desse, viria no fim do ano. Severo estava trabalhando no corte de cana, tinha feito amizade com gente do sindicato. Tinham notícias da chuva que havia encerrado o longo período da seca, porque lá também havia chovido. Queriam tentar guardar dinheiro para comprar um pedaço de terra, queriam ser donos da própria terra. Estavam bem, não lhes faltava nada. Que no início do próximo ano, ela iria fazer um supletivo voltado para trabalhador rural e logo poderia fazer o magistério para ser professora. Perguntava por mim, Domingas e Zezé. Dizia que sentia falta de todos. Logo mandaria notícias. O que é que esses meninos têm na cabeça? Perguntou meu pai sem esperar resposta. Salu enxugou uma lágrima e levou o candeeiro para a cozinha, chamando Domingas para ler de novo. Senti conforto em saber que estavam bem, abrigados, dormindo sob um teto e se alimentando do próprio trabalho. Senti um tanto de mágoa também pela atenção que minha mãe dava à carta, pelo alvoroço que havia causado naquele momento, mesmo estando distante. Senti amargura pela simplicidade das palavras, pela culpa não espiada, pela voz que Bibiana me negava. Por eu estar na mesma linha da carta com um nome apenas, junto a Domingas e Zezé. Não havia nenhuma pergunta sobre como eu estava na escola, quem me fazia companhia, quem comunicava as coisas que eu precisava, como se desenrolava entre minhas atividades sem sua presença. O cheiro do gibão de Tobias era uma mistura de suor e couro que ainda estava sendo curtido, como se não estivesse pronto para ser usado. Quase conseguia ver as moscas procurando restos de carne sobre seu corpo. Ele trocou duas frases com meu pai, pediu licença, fez uma reverência se despedindo de mim e montou a cavalo. Ao vê-lo seguindo pela estrada, senti vontade que desse meia volta, voltasse ao meu encontro e pedisse a meu pai para me levar para o seu rancho. Queria que cuidasse de mim, eu cuidaria dele. Queria experimentar a vida que Bibiana mostrava em sua carta, com sua letra bem desenhada, que levou Salu às lágrimas e deixou meu pai contrariado só na casca, por dentro feita de mel, com uma expressão séria, interrompida por chamas de luz que diziam o que não soube dizer. Ele estava contente por saber que eles estavam bem e que pensavam na família. Senti vontade que Tobias voltasse naquele instante, quiçá amanhã ou depois, mas que não demorasse a fazer de mim sua mulher também. Quanto mais criança via nascer, mais sentia como se meu corpo vibrasse, em movimento, pedindo para parir, como a terra úmida parece pedir para ser semeada. E se não fosse semeada, a natureza faz ela mesma seu cultivo, dando a capoeira, o maracujá da caatinga, as folhas de toda sorte para curar os males do corpo e do espírito. Depois do fim da estiagem, nasceram crianças como orelha de pau em troncos apodrecidos nos charcos que se tornaram a vazante. Passei a acompanhar Salu quase toda semana para ajudar as mulheres no parto. Cisprina e Cipriana engravidaram de novo, ao mesmo tempo, e ninguém perguntava mais quem era o pai do filho da segunda. A notícia que chegava à nossa casa era que viviam as turras. O segundo filho de Cisprina vingou, o que para minha mãe foi de grande alívio. Temia que nascesse outro anjo e fosse desconsiderada como parteira. Seguia de casa em casa para pegar criança, com as forças do velho Nagu. Lembrava sempre e se regozijava com Deus lhe pague.
Não vi minha mãe se queixar da quantidade de mulheres parindo, do trabalho que não era pouco, do preparo do ferrado para evitar qualquer mal depois da aparição, dos restos a serem enterrados no quintal, do cuidado com o corte do cordão do umbigo. O som da colher quente queimando o umbigo do recém-nascido e o cheiro de banha derretida que enchia o ambiente ficavam gravados em minha memória. Era o cheiro daquele ano movimentado de trabalho, mas tido como de grande bênção, diferente dos anos de seca, quando enterramos anjinhos na viração. Os dias se passaram como vento, nem Bibiana nem Severo vieram no fim do ano, como prometido, nem mesmo um bilhete chegou para dizer se a criança havia nascido, se era menina ou menina, se chamava Severo ou José, ou Salustina ou Hermilina, ou se chamava Maria ou Flora, como chamávamos as bonecas de sabugo de milho de nossa infância. Minha mãe se demonstrava aflita, sensível a qualquer anúncio de chegada de um caixeiro ou vendedor de mantas e panelas, que poderia trazer um novo bilhete com notícias de Bibiana. Eu sonhei qualquer dia, porque me esqueci depois, que minha irmã dava à luz e que quem fazia o parto era meu pai, muito mais velho e encurvado pelos anos. No sonho, eu cantava as cantigas das lavadeiras da beira do rio e a criança que deveria nascer chorando vinha ao mundo sorrindo como nunca havia visto. Em dezembro, caiu um aguaceiro com trovoada, bem no dia da festa de Santa Bárbara. Dona Tonha trouxe as vestes guardadas e engomadas do ano anterior para o jaré, e meu pai, quanto mais velho ficava, mais envergonhado parecia por ter de se vestir com saia e adê. Nem meu pai pôde prever em sua encantaria que as chuvas arrasariam um ano de trabalho duro nas roças da vazante. Mal havíamos saído da seca e passamos a sofrer com os prejuízos da cheia. Algumas casas precárias praticamente ruíam com a força da água e do vento. Se a água não levar, a gente come, meu pai me disse entre uma campina e outra no roçado. E a água levou tudo. As roças viraram charcos e lagoas, e em vez de mandioca e batata doce que apodreceram debaixo de tanta água, pegávamos cumbás, molês, cascudos e jundiás, onde antes era sequeiro. Boa parte das famílias havia armazenado farinha de mandioca fabricada ao longo dos últimos meses. O povo de Água Negra passou a seguir para a cidade antes do sol raiar, sem o conhecimento dos gerentes, se embrenhando pelas matas para não serem descobertos, na intenção de vender o peixe e comprar mantimentos. Pescavam dia e noite, e só não conseguiam pescar em noite de lua nova porque os peixes ficavam com os dentes moles e não conseguiam segurar as iscas. Para despistar sutérios, os trabalhadores deixavam vários anzóis escondidos na mata na beira da lagoa ou amarrados em galhos de árvores. Naquele verão me embrenhei muitas vezes na lama com o Domingas e minha mãe para apanhar peixe. Zezé e meu pai continuavam a trabalhar na roça do alto, mais distante da vazante, aproveitando a chuva que se tornou constante naqueles primeiros meses. Como havíamos cultivado nossos quintais desde o final do longo período de estiagem e muitas famílias fizeram o mesmo, abençoávamos a chuva e não lamentávamos, mesmo ao ver os meses de trabalho debaixo d'água. Era doído ver a lavoura encharcada, mas tínhamos força e água para labutar com a roça de novo. Naquele ano continuei a ver Tobias. Eu o percebia me observando, me cercando com gestos corteses, mas era cada vez menor a frequência com que isso ocorria. Parecia dividir seu interesse por outras moças da fazenda. Ressentida, passei a ignorá-lo nos caminhos ou nas noites de jaré. Por um tempo, cheguei a achar que fazia aquela cena de dengo para me atiçar a atenção, e de fato sentia vontade de desviar meu olhar para saber até onde iria com a bebedeira a que se entregava nessas noites. Mas continha o querer e me lembrava da minha condenação ao silêncio, da minha timidez rude e arisca que me fazia selvagem e afastá-la das pessoas. Desviei muitas vezes meu olhar para evitar os olhos dele, mas quando percebia sua distração em outras moças e pessoas ou sua dedicação ao serviço, o observava ao longe e sentia o interesse crescer. Meu corpo se descontrolava, como um potro suava, exalava odores, tremia, fazia movimentos que levantavam o coração à boca. Me lembrava da chegada de Severo, ainda menina à Água Negra. Mas não havia toda essa potência no desejo. Era algo como asas frágeis se movendo em meu corpo. Agora eu era uma fruta amadurecida convidando os pássaros a me bicarem, como chupins que espantávamos dos arrozais até pouco tempo atrás. Em certa manhã, meu pai se dirigiu a mim à mesa, que exalava o cheiro do café fresco que Salu coava. Disse que Tobias o havia procurado com respeito porque queria me levar para morar com ele.
Falou que o homem se queixava da solidão na tapera da margem do Santo Antônio, que tinha muita estima e consideração por mim. Por um minuto imaginei meu pai alertando o homem do meu defeito, dizendo que a filha era deficiente, que tinha uma natureza forte, rude como uma onça, mas que tinha um bom coração. Imaginei meu pai lhe fazendo prometer que cuidaria de mim, que eu não conheceria sofrimento. Imaginei aquela conversa que nunca soube se existiu, porque nada foi dito sobre minha condição. Disse que não precisava responder logo, poderia pensar, e que só aceitasse se me sentisse pronta para ir, porque ele não queria conceder a mão da filha a qualquer um, que só o fazia porque conheceu Tobias durante aquele ano e o considerava trabalhador e de respeito. Não sei porque naquela hora me veio a imagem de Dona na cabeça. Minha avó surgiu em meus pensamentos com sua brabeza, com seu chapéu grande, com seu punhal com cabo de marfim, com as histórias que me contavam sobre ela, com seus 3 casamentos e o mistério da vida de tia Carmelita, de que ninguém tinha notícias, sobre que respostas daria se fosse ela cortejada naquela circunstância, se sim ou se não. Escreveria os rumos que daria a minha vida num pedaço de papel pardo guardado debaixo do colchão. Deixei a casa de meus pais montada num cavalo e na companhia de Tobias, levando uma trouxa pequena de roupas, lembrando a mala de couro surrada de Donana que Bibiana havia retirado debaixo da cama antes de partir. Se ela não tivesse levado, talvez fosse eu a carregá-la comigo. Senti um aperto no peito, o trotar das patas invadia a parte baixa de meu quadril como um eco. Seguíamos devagar. Tobias, em silêncio, quando preferia que falasse algo para confortar minha aflição. Com uma mão eu segurava sua cintura e com a outra a trouxa. Aqui é a sua casa, sinha moça. Olhei ao redor e havia uma sombra extensa vinda da copa que transbordava de um jatobá a uns 20 metros da casa. Um verde vivo que chamava a atenção. Ele apiou, guiando o cavalo até o coxo, com o capim verde fresco. Devia ter colhido ainda naquela manhã, antes de ir me buscar. Eu me sentia paralisada e já com vontade de voltar para a casa de meus pais. Entre! Fiquei em choque, com a desordem que havia naquele casebre de 3 cômodos, com roupas sujas, mau cheiro e toda espécie de entulho espalhado pelos cantos. Sem contar o estado geral da casa, com paredes esburacadas e filetes de luz entrando pelo telhado, o que indicava que precisava de reparos ou de uma nova cobertura. Em poucos dias sentiria um enorme arrependimento de ter escrito quero no papel pardo que dei à minha mãe, porque percebi que minha vida dali em diante não seria nada fácil. Ele abriu a porta de um armário velho que terminou de pôr em pé em sua mão e que acrescentou os restos de coisas sem nome que estavam espalhadas pela casa. Disse que poderia guardar o que era meu naquele vão. Naquele momento fui sendo tomada de pavor, mas fiz tudo para não transparecer minha tristeza. Apesar de assustada e em dúvida, não queria magoá-lo. Era natural aquela repulsa, afinal nunca havia saído de casa. Ali na tapera de Tobias, tudo era novidade. Em breve se tornaria um lugar que poderia me trazer gosto. Nada que uma mulher não possa dar jeito. Assim havia me ensinado, tanto em casa quanto nas aulas da professora, na casa de Dona Firmina. Tobias parecia estar contente. Tomou a trouxa de minha mão e jogou na cama. Me pegou pelo braço e andou agitado pelos cômodos da casa me mostrando objetos. Um monte de cacarecos, coisas estragadas que jamais seriam recuperadas. Me conduziu alvoroçado pela porta dos fundos. Havia um pequeno giral, achas de madeira, um fogão de barro quase desmoronando. Estava macambúzia, mas tentava prestar atenção nos cantos da terra que me mostrava. Guardei na memória as formas de um pé de araçá com frutos maduros no chão, bicados por pássaros. Quando ele chegou mais perto, disse que os pássaros não deixavam um fruto maduro no pé, e como ele não fazia questão, ficava por isso mesmo. Havia também um porco novo amarrado num tronco de árvore e uma pequena plantação de palma. Me levou de volta ao fogão velho e mostrou suas panelas negras das cinzas da lenha queimada. Repetiu tudo como se estivesse ensinando uma criança vinda da cidade e que não sabia sobre nada daquilo. Na cozinha, embrulhos engordurados estavam dispostos em cima de um balcão carcomido. Grãos de feijão e de arroz, como que semeados entre os pacotes desfeitos, além de restos de alimento em uma nuvem de moscas. Disse que eu poderia fazer o almoço, que se faltasse algo ali poderia encontrar crescendo no meio da terra. Agradeci a Deus por estar muda, porque não saberia o que falar diante daquela pocilga. Cumprida a apresentação, Tobias voltou para fora da casa, colocou seu chapéu e desamarrou o cavalo, dizendo que iria retornar para a roça. Voltaria para almoçar. Cavalgou para longe. Me vi sozinha. Não sabia a que distância estava
a vizinha mais próxima, nem o que fazer se encontrasse algum perigo, como uma caninana ou uma cascavel dentro da casa. No primeiro instante, caí dura numa cadeira com um assento de palha desfeito, e o zumbido das moscas durante um tempo foi a única coisa que consegui escutar. Pensei que ficar sozinho ali também não era tão ruim, porque não saberia o que fazer se Tobias quisesse me levar para a cama àquela hora da manhã. Retardaria meu medo até a noite, cada hora a sua agonia. Precisava pôr um pouco de ordem naquele chiqueiro, que parecia ser minha casa, caso aguentasse. Fui para a cozinha porque decidi que deveria começar por ali. Procurei os grãos em cima da mesa e comecei a separar. Descobri que a nuvem de moscas cobria 2 cumbás que deviam ter sido pescados naquela manhã, antes do nascer do sol. Cobri os peixes antes que os insetos os devorassem. Separei o feijão das pequenas pedrinhas e restos de cascas e pus de molho. Mas não havia água nem vasilhame de reserva, então a primeira coisa a fazer era descobrir onde estava o rio. Retirei uma lata, recendendo a ferrugem, e levei para o fundo do quintal. Atravessei a mata, desci o terreno enladeirado para alcançar o Vale de Santo Antônio. O rio estava cheio por aqueles tempos, logo o encontraria. Segui buscando em minha memória o padrão das casas dos moradores, quase todas construídas ao longo da margem dos rios, para que tivessem água ao alcance das mãos e da boca de forma rápida. Cheguei às margens do Rio Negro, com suas águas correndo sem obstáculos, carregando peixes e restos da mata para outro rio. Coloquei a lata na beira e quando ficou cheia tive dificuldades para carregar de novo até a casa, mas já estava acostumado, dizia a mim mesma, e logo meus pés conhecerão este pedaço de terra sem que meus olhos precisem ver o chão. Larguei a lata aos pés do giral, deixei o feijão de molho nos vasilhames que ia retirando da massa de entulho. Os imprestáveis eu colocava de um lado, os que ainda poderiam ser utilizados em outro. Trouxe os peixes para o giral e aproveitei a faca que estava ali. Retirei as tripas, salguei, o sal estava ao alcance de Tobias na mesa. E deixei marinar no tempero verde e no limão fresco que tinha em seu quintal. Enquanto isso, enfiei as achas de madeira no fogão velho, quase imprestável. Como acender aquele fogão? Não achava nem fósforo nem querosene. Vasculhei perto do fogão, por cima da mesa, entre os entulhos, nada. Não perdi tempo. Estava decidida a dar um jeito em tudo enquanto separava os objetos bons dos avariados. Tentava organizar, fazer aquela casa um lugar de morada. Afastava as teias de aranha dos cantos, enquanto pensava se deveria ir à próxima casa da vizinhança para pedir um pouco de querosene ou a brasa para acender o fogo. Deveria ser alguém conhecido. Há tanto tempo morando ali, os trabalhadores viviam como uma grande família, preservando até as boas disputas e brigas que os verdadeiros parentes têm. Decidi sair para tentar encontrar fogo. O sol já se encontrava no alto e uma brisa morna chegava ao meu corpo, molhado de suor. Levei um pedaço pequeno de lenha comigo para poder dizer a quem encontrasse pelo caminho que precisava da chama.